ordem alfabética, eu sou a Cris Moraes. Eu tenho uma carreira bastante híbrida, passei por várias multinacionais, comecei em Executive Search na Korn Ferry há 10 anos atrás. Eu venho de indústria farmacêutica, gerente de projeto de produção de terceiros, e fui parar na Korn Ferry, porque eu tinha vindo de grandes multinacionais, para trabalhar com o mercado financeiro, recrutar C-level para mercado financeiro. Nunca tinha ouvido falar de private equity, investment banking, não conhecia nada de mercado de seguros e fui aprender a respeito. De lá eu saí, fui para o concorrente e daí migrei para a área de recursos humanos, para a atração de talentos da Schneider, que é uma multinacional francesa especialista na gestão de energia, com 8 linhas de negócios. Naquela ocasião, tinha 5.000 funcionários no Brasil, e atuei dentro da área de talent, sendo responsável por diversidade. Trouxemos também o programa de coaching de mentoria reversa para as mulheres, porque a gente conseguiu incrementar bastante o número de mulheres em posições de liderança. E aí, em 2016, saí, montei a minha consultoria com dois braços de solução, atração e retenção, até porque ficou mudo? A Regina caiu, né? Congelou, né? Eu acho que ela deve ter tido algum problema de conexão. Quem sabe faz ao vivo, acontece, né? Voltou. Voltei. Vocês ouviram até onde? Pode falar, Cristina. Estava falando sobre a Schneider, contando um pouquinho. Sobre os 2 braços da sua consultoria. Ixi, perdeu de novo. E eu tenho 2 braços de atuação. Estão me ouvindo? Sim, sim. 2 braços de soluções de atração e de retenção, até por conta de assessment, de coaching. E aí, há 2 anos atrás, a Korn começou a atuar um pouco com recrutamento de board, então eles estão querendo, na verdade, serem reconhecidos como uma consultoria para board, e o meu ex-chefe me convidou para voltar, e agora eu estou na prática de serviços financeiros board, apoiando não só no recrutamento, mas na avaliação também de conselhos, porque é interessante como o assessment tomou uma importância tão grande que até os conselhos hoje estão preocupados em perceber o que motiva, quais são os gaps de desenvolvimento, até porque eles precisam de agilidade na tomada de decisão, e como é que eles concatenam todos esses perfis distintos em prol da organização. E é isso. Hoje eu estou aqui para contribuir um pouco com essas histórias vividas, as lições aprendidas nesses processos distintos. Obrigada. Agora vamos com a Janaína? Vamos lá. Bom, eu sou a Janaína Paulino Salles, né? A maior parte das pessoas no mundo corporativo me conhece como Jana Paulino. Eu me sinto lisonjeada por ter recebido o convite de participar aqui com vocês, pelo Paulo, de estar aqui com a Cris, com a Kátia, enfim. Então, eu estou me sentindo muito feliz de poder compartilhar conhecimento com vocês e principalmente de poder aprender. Eu tenho uma experiência nos últimos anos voltada para o varejo, né? Então trabalhei em empresas do ramo alimentício e tive uma recente experiência e curta experiência com fast fashion. O varejo é uma área super interessante, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida, você não cria uma rotina muito específica, né? Você precisa ter você precisa saber exatamente quais são os processos, procedimentos e quais são as demandas que você tem que atuar no dia a dia para você não se perder diante da movimentação do varejo. Então, eu aprendi bastante nos últimos anos. Eu sou psicóloga e no ano passado eu decidi passar por um período sabático, estou saindo agora, né, desse período sabático, e tenho tentado me reinventar e buscado novos conhecimentos na área de RH, porque as coisas mudaram, né? Então, acho que vai ser bastante interessante poder ouvir bastante também sobre como que todos os participantes têm atuado na área de recursos humanos.
Então é isso. Bom, pessoal, meu nome é Kátia Lembe, sou a mais nova aí da turma, né? Sou mãe do Luiz Gustavo, um jovem empreendedor, vovó da Aurora, uma futura youtuber. Atuo em recursos humanos há 27 anos, iniciei minha carreira no setor automotivo, fornecedora da Fiat, depois vivenciei o setor de telecomunicações durante 18 anos, onde vivenciei várias empresas dentro do grupo, com muitas fusões, aquisições, culturas diferentes. Saí do setor de telecomunicações, 18 anos, resolvi fazer um sabático de 6 meses para tentar entender o que eu queria, né, para o meu futuro. E aí eu fui convidada para atuar em consultoria com a Betânia Tanuri. Nesse 1 ano e meio que eu estive em consultoria, foi uma experiência riquíssima, porque eu pude atuar em 5 segmentos e projetos diferentes de cultura, de transformação digital, de desenvolvimento da liderança, agronegócio, indústria, serviços, instituição financeira. E no meu último ano, 1 ano e 5 meses, eu estava na Cielo, com um super desafio de uma empresa que está se reinventando no seu modelo de negócio, de adquirência. Saí da Cielo agora, em março, e atualmente eu estou no meu momento de refletir um pouco sobre tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que é uma oportunidade assim que está sendo dada para todos nós, para fazer esse momento de reflexão, mas também estou atuando em 2 projetos lindos. São projetos voluntários, com o projeto Ser Mais, na instituição da Companhia de Talentos, né, o Instituto Ser Mais, fazendo mentoria para jovens com vulnerabilidade, discutindo sobre carreira, sobre esse momento que todos estamos vivendo, e um projeto da Fundação Dom Cabral, chama Em Frente, apoiando pequenos empreendedores populares, orientando como eles podem fazer agora com seus pequenos negócios, enfim, ajudando o Brasil. Estou fazendo a minha parte, né? Acho que a gente aprende muito com essas experiências, recomendo a todos fazerem. Muito legal. Obrigada às 3, né? Primeiro por estarem aqui com a gente. Acho que a gente tem um fórum aí que tende a ser muito rico e por quererem compartilhar um pouco das experiências, das vivências de vocês. Acho que vale a pena a gente escrever no site, mas repetir para todo mundo, quem não estiver falando, para deixar, por favor, o microfone fechado, para a gente não ter interferência. E para a gente começar, eu acho que a gente tem uma riqueza aqui, então eu queria ouvir das 13, pode ser na mesma ordem, né, Ana, Janaína e Kátia. O tema hoje é sobre a avaliação, né, dos profissionais dentro das organizações. A gente tem uma pessoa de cultura, que é a Kátia, a Janaína, que trabalhou no varejo, que é um planeta à parte, né, no sistema solar, a Ana, que tem as 2 vivências, né, da consultoria, do mundo corporativo, falou um pouco do assessment, que eu acho que é uma ferramenta também que apoia muito fortemente na avaliação. Então eu queria que vocês abrissem um pouco falando sobre esse tema, o olhar do RH sobre o desenvolvimento e sobre a avaliação das pessoas que estão dentro da empresa, como isso é feito, como o RH olha para esse tema, para a gente poder abrir e aquecer um pouco. Eu sou uma amante das relações interpessoais e eu costumo dizer que não é à toa que eu estou na área de recursos humanos, né? Eu falo que eu amo essa interação de cuidar de gente. E a ferramenta Assessment é uma das metodologias que mais a gente aplica. Eu acredito que talvez algumas empresas, talvez menores, não tenham a oportunidade de usar, mas é uma ferramenta poderosa que ela já serve de entrada desde a atração, né? Então, talvez empresas com processos um pouco mais consolidados, elas já trazem na contratação esse talento já com uma avaliação de desempenho, porque vai ajudar demais, apoia muito, isso eu vivi muito na Schneider,
a área de Talent Management, que vai fazer a gestão hoje, porque quando a gente olha o ciclo do funcionário dentro da organização, que hoje, né, esse termo mais usado é o Employee Experience, que faz total sentido, né, a gente já usa a ferramenta em todas as etapas dele dentro da organização. Então, a entrada é pela atração, já serve como onboarding. Dentro deste onboarding, a gente já consegue perceber quais foram os gaps apresentados e se a gente conseguiu corrigir ou se ainda tem falhas que a gente precisa apoiar o desenvolvimento, porque o plano de desenvolvimento dele dentro deste ciclo de um ano vai ser extremamente importante. E também, por um outro lado, dependendo das metodologias que você usa de avaliação de desempenho, eu acho que a Kátia traz também muito o modelo Agile, mas nos modelos mais formais, que a gente ainda se beneficia da matriz Learning Box, onde a gente olha potencial, quer queira, quer não, a ferramenta apoia muitíssimo este ciclo todo do funcionário dentro da organização. Então, o assessment, eu sou suspeita, porque nos ajuda aí muito, e como A Cristina está congelando, né? Bom, não sei. voltei? Voltou. Está dando uma oscilada boa, mas vamos lá. Pode concluir. Como eu tinha dito, inclusive, no início, até os membros, até os conselhos de administração hoje estão se beneficiando dessa ferramenta, porque é de extrema importância. A gente tem que equalizar um pouco essas diferenças de time, exatamente para trabalhar com desenvolvimento. Até antes da Janaína ou da Kátia, tem uma pergunta que eu acho que vai poder ajudar bastante vocês aqui no desenvolvimento. Do Antônio Márcio, que já é velho conhecido nosso aqui. Vocês realmente acreditam em avaliação de desempenho nas empresas aqui no Brasil? Essa é a pergunta via texto do Márcio. Eu queria que vocês dessem essa entrada e complementassem com relação a isso. Agora com a Kátia e com volta todo mundo? Janaína. Não. Jana, você quer falar e depois eu falo? Vamos seguir com a Kátia e depois a Janaína. Pode ser. Ou comigo primeiro? Vamos lá, Kátia, pode ir. Bom, essa pergunta é bem interessante, porque eu ia até, dando sequência aí nessa primeira pergunta que a Regina fez, eu estou com uma provocação de o quanto que RHs que são muito processuais vão precisar se reinventar, se redesenhar em relação a seus processos. E a avaliação de desempenho é um processo que faz parte aí desse ciclo de gestão de pessoas. Considerando o modelo ágil do que as empresas têm tentado implantar, no modelo ágil, ele vai totalmente de desencontro a esses processos tradicionais de organizações que já têm isso muito bem instalados, né, dentro da sua cultura. E aí, os processos hoje, eles precisam ser muito menos processo e ferramenta e muito mais indivíduo e interação. Tá? Então, assim, não é uma questão de não acreditar nas avaliações de desempenho no Brasil. Eu acredito que a gente possa, sim, ter um processo, uma avaliação de desempenho, mas muito mais nesse modelo ágil de interação do que ciclos imensos dentro de um sistema, avaliação de desempenho atrelada à remuneração, que acaba enviesando, às vezes, um pouco na hora de você avaliar o indivíduo. A gente precisa empoderar mais os times. Eu quero fazer a provocação até dos squads, né, onde, como avaliar uma equipe de squad, se tem pessoas de várias áreas, avaliação individual ou avaliação em time? Como que essas pessoas, elas podem participar? E uma coisa que a Regina falou antes do nosso bate-papo aqui começar, o quanto que liderança tem um papel fundamental para que essa avaliação de desempenho seja enxergada como um processo que tenha valor para o colaborador, para o líder e para a organização.
Então, é trabalhar muito quais valores, quais são os ganhos, quais são os valores que eu estou enxergando, o que aquilo vai me ajudar, vai gerar resultado para a companhia, o que aquilo eu, como líder, eu vou aprender com o outro nessa maior interação, nessa maior sinergia, e o quanto que o colaborador vai se desenvolver tendo a oportunidade. Eu nem gosto mais, gente, de falar feedback, porque feedback olha muito o que você fez. Eu gosto de chamar feed forward, muita gente conhece, que é olhar para frente, é pegar a experiência, pegar o que aquele colaborador tem do seu melhor potencial, colocar ele no lugar certo para que ele produza, seja eficiente, tenha atitudes e comportamentos atrelados aos valores daquela companhia. Então, eu acredito sim, mas o método, a forma, ela precisa ser totalmente reinventada dentro das organizações. Eu também acredito bastante nos modelos de avaliação de desempenho, e eu acredito que cada companhia ela tem um modelo específico de avaliação que dá certo, né? Não adianta eu fazer um benchmark e aí olhar para a Cris e falar assim, Cris, como que funciona a empresa que você trabalha? Kátia, como funciona na empresa que você trabalha? E copiar aquele modelo. Cada companhia ela vai ter um modelo, cada companhia vai identificar quais são as suas competências comportamentais chaves direcionadas para o negócio. Então, ele é um processo que ele é customizado, né? É claro que, com toda essa movimentação que a gente tem vivendo, eu acredito que a gente não vai voltar ao que era antes, né? Eu estava falando para o Paulo, para as meninas, antes de a gente começar, de que a gente vai ter que estabelecer um novo normal, e através desse novo normal, as companhias vão ter que se reinventar e vão identificar novas competências para remodelar todo o processo de avaliação de performance ou avaliação de competências técnicas ou competências comportamentais. Eu acredito muito que dá certo, né? Eu venho do varejo e, como a Regina disse, é um mundo à parte, né? A movimentação do varejo ela é completamente distinta. Eu trabalhei numa empresa com 1.500 colaboradores, onde 1.400 eram da área de operações, e todo o processo de avaliação de competências, ele era feito no papel, e ele dava certo. A gente conseguia, através de um time de DPs, fazer com que esse processo ele acontecesse de uma maneira coerente, muito eficiente e muito eficaz na ponta, né? É claro que a avaliação de competências, ela não é um processo sozinho, né? Você precisa, como a Cris comentou, você tem ali toda uma trajetória, né? Toda a experiência do colaborador dentro da companhia, que vai favorecer, vai fazer com que a avaliação de competências, a avaliação de performance seja uma das formas que vai desenvolver o colaborador na cadeira em que ele ocupa e para a próxima cadeira que ele vai ocupar. Mas eu acredito profundamente, e acredito que o RH, ele é o protagonista, né, da avaliação de desempenho, mas ele não é o responsável, né? Ele tem, a área de recursos humanos, ela empodera todos os líderes para que os líderes façam uma avaliação, como eu posso dizer, justa, né, dos colaboradores. A avaliação de desempenho, ela nada mais é, e aí eu brincava muito do onde eu estava, para onde eu estou e qual é o meu futuro, né, o oncotô, para oncovô e do oncovim, né, eu brincava muito com todos os líderes, né, porque quando a gente fala de feedback, feedback não é só, eu não vou falar para o colaborador hoje o que ele fez há um ano atrás, né? O processo de feedback ele é constante, né? A troca, a comunicação ela é constante o tempo todo, e faz parte não só do líder de oferecer essa possibilidade para o liderado, mas do liderado também ser empoderado e de pedir esse feedback. E o processo de desenvolvimento do colaborador ele vai acontecer dessa maneira, né? Uma via de mão dupla, e vai ser constante. Tá? Então, eu acredito profundamente que a avaliação de desempenho é uma ferramenta muito, muito importante na companhia e nas companhias. Né? A gente tem uma pergunta aqui que é interessante, eu acho que daria para a gente falar muito sobre ela, mas a gente tem outras,
da Miriam Pires. E quem trabalha na área de consultoria, talvez a Cris saiba aí bastante, a gente ouve muito que no Brasil é muito difícil fazer avaliação, que as pessoas são tendenciosas, que o avaliado, ele morre de medo de perder, o avaliador morre de medo de perder o emprego, então ele vai ser mais político do que verdadeiro, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que ela está perguntando, né? Ela percebe que as pessoas são muito políticas e tendenciosas em avaliações 360, e como que a gente faz para elevar a maturidade das avaliações e conseguir enxergar os reais potenciais, porque vocês enxergam que existe algum jeito de fugir desse medo, desse jeitinho, ou de tentar falar o que o outro quer ouvir? Cris, eu queria que você falasse um pouquinho, se você conseguir, talvez se você tirar a imagem, carregue um pouco menos, mas eu queria que você começasse nessa pergunta que veio aqui para a gente, da Miriam. Eu acho que a minha experiência enquanto gerente de RH, eu diria para você que a gente tem o protagonismo da área, né, principalmente na formação não só dos nossos líderes, mas também da consciência que a gente precisa levar para os nossos colaboradores. Então, parte da gente, a credibilidade do processo de avaliação cabe muito a nós, né, empoderarmos os nossos líderes para que eles, por sua vez, também repliquem esse mesmo empoderamento da confiança da avaliação junto aos seus liderados. Então, eu diria para você que, quando você olha todo este processo, a gente tem que pegar essa bandeira e realmente ter a responsabilidade desse processo. Por quê? Se esse laço, né, e eu gosto muito de falar, a gente fala do RH humanizado, e eu não tenho a menor dúvida que a partir de agora a gente precisa ter essa mentalidade mais aguçada para essa questão, mas um RH humanizado, onde ele tem a responsabilidade, e ele é visto, né, como um guardião de pessoas, independente de processo também, eu acho que o sucesso da avaliação, né, da credibilidade da avaliação é muito maior. Eu vivenciei processos onde a gente tinha muito estruturado não só a ferramenta, mas o processo, o que nos dava credibilidade. E para os avaliados, para os nossos empregados, eu percebia que via, sim, um consenso. Sempre tem, e eu acho que é natural do ser humano, né, sempre se sentir, às vezes, não tão favorecido dentro de uma avaliação, mas como todo processo dentro de uma organização, precisa passar pela credibilidade, e quando você mede também, né, a satisfação desse empregado com o processo, e se você tem um número não tão expressivo, você tem aí uma evidência de que esse processo é bem visto. Mas eu acho que a gente, enquanto RH, nós somos o protagonista de trazer a credibilidade desse processo. Então, eu acho que às vezes fica um desconforto, sim, enquanto avaliado, mas nós temos empresas, né, RHs, conduzindo esse processo de uma forma muito, muito clara, transparente. As organizações estão, né, mais amadurecidas neste aspecto, então não tem muito espaço para você ter qualquer desvio, até por questões de compliance que a gente tem prezado tanto, né? Eu quero complementar aí um pouco isso que a Cris colocou, e até também respondendo a pergunta da Regina sobre a questão da cultura. Como lições aprendidas que eu trago durante esses 27 anos aí nesses mercados complexos, competitivos, gente, é fator crítico de sucesso qualquer companhia que implante um processo de avaliação de desempenho, trabalhar antes a cultura daquela empresa, entender o jeito de ser e de fazer, qual que é assim, o mapa mental coletivo que surge, né, de uma organização, quais são os rituais, quais são as crenças, os valores, porque se isso for de desencontro a um processo de avaliação de desempenho, esse processo fica totalmente desacreditado.
Eu concordo, sim, que o RH ele é o protagonista desse processo, mas a avaliação de desempenho ela tem que ser construída, e aí voltando para o modelo ágil, por todo mundo que faz parte dele. Então, o presidente da companhia, o conselho, né, os membros do conselho, toda a alta liderança, né, os VPs das áreas, eles precisam ser os primeiros a acreditar nesse processo, né, para poder ir fortalecendo essa cultura dessa avaliação com as suas equipes. E o indivíduo também tem que ser protagonista, interagindo mais com seu líder, propondo de que forma eles podem acompanhar, eu não gosto, né, a avaliação de desempenho, mas a sua agenda de desenvolvimento, né? Eu tive a oportunidade, em 2018, de participar de um grupo que foi para o Vale do Silício, mas muito focado em tendências de RH. Então, a gente visitou Google, LinkedIn, e eu percebi, com o próprio grupo de executivos que eu fui, que as perguntas que eles estavam fazendo eram sempre de um RH tradicional. E havia essa pergunta, vocês aplicam o Ninebox? Então, você perguntar de um gestor da Netflix, né? Que? Ninebox? Não, a gente contrata as melhores pessoas, a gente faz um trabalho perfeito de atração, colocam elas para trabalhar no que elas têm de melhor e deixa elas em paz para trabalhar. Então, assim, é uma mudança difícil de enxergar, e eu fiz essa provocação com o próprio grupo depois. Puxa, a gente está vindo aqui buscar tendências, novos modelos, e a gente está perguntando coisas do modelo tradicional para se encaixar nesse modelo ágil, né? Então, assim, a avaliação de desempenho, o processo tem que ser construído por todos, e todos têm que enxergar valor nele. A Kátia tocou num ponto super interessante, que eu acho que todos os subsistemas de RH, eles se complementam, né? Assim, é um trabalho de muita sinergia, né? Então, a Netflix fez a contratação de profissionais com todas as competências aderentes ao negócio, então foi feito um mapeamento de profissionais que tinham exatamente as competências necessárias para o desenvolvimento do negócio. Então, o processo de atração e seleção, ele é muito importante para garantir muito mais acuracidade em todo o processo de avaliação de desempenho de performance. E aí, foi até interessante, só fazendo um parênteses, o Pascoal, na Arena Lumen do dia 29, ele fez uma colocação super interessante, né, o tema era Perdi o Emprego e Agora. E o Pascoal, ele comentou sobre avaliação, sobre como a gente, eventualmente, no nosso dia a dia, né, com qual frequência a gente para e repensa sobre o nosso comportamento, sobre como a gente vem desenvolvendo as nossas atividades no trabalho. Então, ele fez essa provocação, né? Será que a gente tem feito essa parada para pensar sobre o nosso comportamento, sobre o nosso desempenho no trabalho da maneira mais adequada? Será que as empresas, elas demitem por desempenho? Será que elas demitem por profissionais não estarem aderentes às competências comportamentais? Então, todo o processo de atração e seleção, ele é muito importante para garantir consistência no processo de avaliação de performance, no processo de avaliação de desempenho, para que todas as metas elas sejam definidas de acordo com aquilo que o profissional ele consegue desenvolver naquele momento e de acordo com o potencial que ele tem. Então, pode falar, Kátia. Só trazendo mais um case, porque a gente vai lembrando, né? No Google, a avaliação de desempenho, quando uma pessoa é avaliada com baixo desempenho, a responsabilidade não é do colaborador, é do líder, que não soube identificar as melhores competências daquele colaborador para poder tirar dele a melhor performance. Exato, eu acredito então, muito nisso. E a autogestão, gestão de si, né, gente? O quanto que essa competência aí, ela está sendo implantada em várias organizações, gestão de si, autoconhecimento, em todos os níveis a gente percebe, em processos de assessment, as pessoas, às vezes, não se reconhecem naquelas ferramentas sérias, não, mas eu não sou assim, não, isso aí, aí já descredibiliza a ferramenta, por quê?
porque não faz esse exercício. A Conquer lançou, vocês devem ter visto, um curso, ela disponibilizou gratuitamente um curso de inteligência emocional, mais de 500 mil de pessoas inscritos, né, para trabalhar essa questão da inteligência emocional, do autoconhecimento. Então, essa é uma competência que eu vejo, assim, principalmente nesse novo normal, que tem que ser totalmente colocada em todos os níveis da organização para poder serem geridas. É gestão de si. No começo, e acho que nas 2 primeiras falas da Cristina, ela falou sobre jornada do colaborador, falou sobre experiência do colaborador também, né? E, querendo ou não, a gente ainda tem um desconforto em relação à avaliação, né? Qualquer tipo de avaliação culturalmente, aqui no Brasil principalmente, talvez lá nos Estados Unidos seja um pouco diferente, eles lidam melhor com ranking, avaliação, mas aqui no Brasil a gente tem um problema sério desde que a gente é novinho. A gente não gosta de avaliação na escola, a gente não gosta de avaliação em esporte. E aí, quando a gente entra na empresa, vocês acham que faria diferença se já no processo seletivo as pessoas tivessem essa liberdade para perguntar pelo que eu vou ser avaliada? E qual é o nível de preparo de um RH, de um recrutador, para dizer, para abrir com clareza quais são os itens de avaliação, tanto de desempenho quanto de comportamento dentro de uma organização? Sim, eu acho que é extremamente viável e talvez em RHs, áreas de atração com processos mais robustos, isso já faz parte do processo, porque eu lembro de ter vivenciado muito candidatos comentarem, tudo bem, eu tenho um variável, mas esse variável, como que eu sou medido? Né? E normalmente a gente já tem uma ideia de quais são esses indicadores. Quando é área comercial, é um pouco mais complexo, porque tem várias variáveis. Mas, de um modo geral, principalmente as competências, os goals, né, os objetivos core para toda a organização, é muito fácil de falar. E eu acho que é importante, sim, e traz a transparência, e traz até um engajamento, que eu sou extremamente favorável, porque quer queira, quer não, a Jana trouxe essa questão da sinergia dos outros subsistemas de RH, eu acho importantíssimo, até por conta de a atração ser a porta de entrada deste meu talento com a minha marca empregadora, né? Então, quanto mais informação eu tiver, é extremamente importante. Então, algumas empresas têm por hábito, sim, na atração, na entrevista. Congelou, Ana. Acho que em mais alguns segundos ela volta, ela já apareceu aqui para mim. Já, é verdade. Ana Cristina. Voltei. Voltou. Oiê, oiê. Eu tô que nem novela mexicana. Oi, Paulo. Tudo bem? Ei. Até onde vocês ouviram? Até onde vocês ouviram? Você estava falando sobre sobre a atração e seleção ser a porta de entrada para fazer a avaliação dessas competências. Isso. E, assim, alguns processos, empresas com processos mais robustos. Agora travou com os olhos virados, né? Será que ela está fora de São Paulo? Porque disse que está chovendo ela muito tá no em interior. Taubaté. Ela está em Taubaté. Mas eu vou passar a pergunta para a Janaína. Janaína, com esse cenário de Covid, que não tem como não falar dele, né? Que você, a gente até discutiu em off, né? Como que o RH vai criar uma metodologia para poder avaliar as pessoas, os colaboradores? Olha, Paulo, eu tenho participado de muitas lives, enfim, algumas discussões, tenho lido bastante, né, sobre o novo RH, né, sobre novas competências que os profissionais de RH vão ter que desenvolver ou vão ter que desenvolver, né, promover
os colaboradores para desenvolver. Eu acho que o RH ele vai ter um papel muito mais voltado para o negócio, né? Então, para as empresas que não acreditam que o RH, eu acho, infelizmente ainda existe, né? Empresas que não acreditam que o RH é um parceiro de negócios. Então, para essas empresas, a minha sugestão é que acreditem de fato que a área de recursos humanos seja um parceiro de negócios, para que todos os colaboradores tenham meios de trabalhar para o atingimento das metas. Né? Não é só atingir a meta pela meta, fazer com que a empresa tenha lucro, não. As pessoas também precisam se desenvolver, precisam encontrar propósito naquilo que elas fazem, para que a gente tenha saúde mental, né? Então, enfim, eu vejo uma nova realidade, eu enxergo com muito otimismo. Eu sei que muitas pessoas estão perdidas de, meu Deus, o que vai acontecer daqui para frente, né? Quando as coisas se estabilizarem e o vírus ter uma taxa menor de contágio, como é que a gente vai fazer para voltar, sair do home office? Será que o home office, de fato, vai ser o nosso novo escritório? Será que as pessoas vão se habituar a trabalhar no home office? Recentemente, um dos grupos que eu participo soltaram uma pesquisa com os próprios participantes do grupo de que pelo menos 60% dos líderes e em torno de 70% dos liderados têm a expectativa de trabalhar em home office apenas 2 dias na semana e voltar a trabalhar no escritório. Então, será que isso vai acontecer? A gente não tem resposta, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ver como que as empresas vão se comportar para o RH criar novas estratégias. Mas eu acho que o RH, de fato, é o protagonista para esse fortalecimento do time de liderança, para que as metas elas sejam atingidas nas companhias, né? Então, a gente vai se perguntar, meu Deus, e agora o que eu faço com esse assunto? O que eu vou fazer com o ano de 2020, que a gente não tem como fazer avaliação de performance dos colaboradores do varejo, por exemplo, e ficou 3 meses parado, as lojas fechadas, né? Então, como que a gente vai fazer? É um como, Paulo, que a gente ainda vai ter que esperar para avaliar quando as coisas começarem a funcionar de novo. Infelizmente, a gente não tem resposta para tudo, né? A expectativa dos colaboradores é que a RH sempre tenha resposta para tudo, mas a gente não tem resposta para muitas coisas. A Beatriz Pereira está online? A Bia está aí, eu acho. Faz uma pergunta, Beatriz, para a sua gestora da Unilever. Bia é meu filhote. Mas pode falar, Kátia, depois Tá. Eu vejo hoje o papel do VP de RH igual o papel de um CFO na crise de 2008. Então, é o momento do RH aproveitar essa oportunidade de marcar a sua posição num comitê de crise e fazer esses questionamentos aí desses processos, né? É o momento de redesenhar. Eu estava falando com as meninas antes que eu tenho um receio muito grande de que no segundo semestre, voltando essa normalidade, esse novo normal aí, que as empresas vão ter que redesenhar suas metas com menos gente, né? E aí querer fazer em 6 meses o que não fizeram, né, no primeiro semestre, fazer 1 ano em 6 meses. Então, assim, muito trabalho, muito desafio, vão precisar redesenhar suas metas. Empresas que também estão discutindo até se vai ter metas esse ano, se vai ter questão de bônus, nem estão falando nisso. Então, isso é muito importante, redesenhar, trazer as pessoas de volta, pontualmente, por grupos de trabalho, ou fazer avaliações mais coletivamente em equipe, não só avaliações individuais, mas avaliações com uma meta estabelecida, priorizar o que vai gerar maior efetividade, priorizar quais são os projetos a curto prazo que vão nos ajudar nessa transformação. Então, é complexo, né? Acho que as empresas, com certeza, que têm um RH
competitivo, que está realmente se posicionando como uma área de negócio, ela está discutindo isso sim. Beatriz, deseja fazer uma pergunta para uma das nossas 3 convidadas? Por favor, apareça, né? Eu acho que ela não está querendo aparecer, não tem jeito. Vamos pular então. Cíntia, tudo bem? Como está o trabalho lá da Multilaser? Além da Nokia, qual a outra novidade que vocês têm por lá? Olá, tudo bem, Paulo? Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos num processo, né, de sempre de nos reinventarmos. Então, a Multilaser é uma empresa nacional que está sempre buscando novos negócios e nesse período não seria diferente. Então, a gente está com uma linha de healthcare e ela superou bastante as nossas expectativas. Então, a gente lançou máscaras, a gente trouxe álcool em gel, nós trouxemos testes e até respiradores. Então, a empresa ela tem esse DNA de se reinventar independente do momento, né? Ela é uma empresa que tem produtos diversos de vários segmentos, né? Então, nesse momento não poderia ser diferente. Então, é a cultura da empresa, né? E lá no RH, o que você tem feito de diferente nessa área de avaliação de pessoas? Então, assim, eu nesse momento, na verdade, eu estou de licença maternidade, né? Eu acabei de me tornar mãe, né? De duas meninas, então são gêmeas. Elas hoje, inclusive, elas estão completando 3 meses. Parabéns. Obrigada. E anteontem, até, inclusive, o CEO, né? Hoje eu vou responder, a partir de agora eu passo a responder para o CEO da empresa. Recebi, assim, uma promoção e passo a ser a líder, né, do time de gente e gestão. Então, abaixo de mim não fica somente a área de recrutamento e seleção, como sempre foi, e passo a ter também time de treinamento e desenvolvimento e a área de remuneração, né, da empresa também. Então, eu estou também, assim, na licença, mas totalmente aí envolvida, procurando, né, entender o que as outras pessoas estão fazendo nas outras empresas, ver o que cabe para a minha empresa, o que faz sentido para a cultura da Multilaser, que é uma empresa bem atípica, né, bem diferente, porque a gente tem algumas particularidades, enfim, e aí por isso estou participando aqui também para aprender com vocês um pouquinho mais e ver o que né, cabe ou não eu também implementar lá na Multilaser. Faço uma pergunta para nossas convidadas. Oi? O que você gostaria? Então, eu queria, né, na verdade, assim, acho que é uma angústia. A Multilaser é uma empresa nacional, né? O dono ele é extremamente presente, ele é jovem, ele tem 41 para 42 anos, e ele tem essa questão assim bem forte de centralização em determinados momentos, uma coisa que eu tenho trabalhado com ele, dar uma autonomia maior para os líderes, enfim. Mas eu sei que uma angústia não só dele, mas principalmente dele, que é dono, que está ali à frente, mas de saber se de fato o que as pessoas estão entregando nesse momento do home office, porque todo o nosso escritório de São Paulo, hoje, ele está em home office, né? Então, está operando, a gente não tem ninguém praticamente, a não ser, ele fica até aberto o escritório para uma outra necessidade muito pontual, mas eu sei que isso acaba se tornando uma angústia, né? De saber se de fato as pessoas estão entregando ou não. Então, essa é uma questão de como que a gente faz, né, essa gestão, né, da produtividade das pessoas, desse engajamento, né? Eu tenho falado muito com ele que é importante a gente empoderar os líderes, dar bastante autonomia, trabalhar com os líderes, né, essa questão, mas queria que as convidadas também falassem um pouco, né, dessa questão, né, de como que a gente avalia essa produtividade, avalia essa questão das pessoas, né, no 100% no home office, isso que era algo bem diferente para a gente, né, lá na Multilaser. Kátia, quer falar? Posso falar. A questão da cultura, liderança, relação de confiança, acabar com o modelo de comando e controle. Isso é uma coisa muito forte ainda que acontece nas organizações. E isso só acaba
trabalhando muito fortemente, sim, as lideranças, fazendo com que elas criem essa relação de confiança com as suas equipes, faça esse ciclo, conversa, gente, precisa conversar com as pessoas, definir um método, ter disciplina para poder organizar, fazer um planejamento dos temas que precisam ser entregues da semana, para até baixar um pouco a expectativa, né, do próprio CEO da companhia, e ele perceber como que os projetos estão evoluindo. Isso não acontece se não for trabalhada a relação de confiança da liderança com as equipes e começar a mudar, acabar com essa questão de gestão, de comando e controle. Eu acho que um outro ponto, vocês conseguem me ouvir? Pode ir, Ana, fica à vontade. Yes, yes, yes! E eu acho que outro ponto bastante importante também que passa pela cultura, o amadurecimento da liderança, são as metas muito claras, né? Porque nós, enquanto líderes, a gente tem, eu brinco que a gente tem um papel, né, de formiguinha, você precisa ficar o tempo inteiro falando a mesma coisa, mas né, o cérebro, ele assimila, né, a partir do momento que repetidamente ele ouve. Então, essas metas precisam estar muito claras, porque a todo momento ela está lá. Então, a questão da entrega, né, palpável, o relatório no final, qual é a meta? O que exatamente eu preciso entregar? E o tempo inteiro você está fazendo esse balizamento com a tua liderança. Eu acho que isso ajuda muito. E, de novo, né, é o concreto, que para o líder é muito mais fácil também de assimilar, né? O pior é que tem empresas que nem sabem definir uma meta, gente. É verdade. Eu já vivenciei isso. Meta não é colocar especificamente o operacional do que você faz. São projetos, são desafios, onde que eu vou agregar, o que eu tenho que gerar. Então, quanto metas mais mensuráveis, a gente precisa, e eu já vivenciei empresas onde a gente precisou realizar workshops para que as lideranças aprendessem a descrever uma meta. Então, isso é muito sério, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam até o que é uma meta, como que se faz, como que acompanha uma meta. Por isso que no modelo ágil, você constrói objetivos trimestrais, a curto prazo, e vai acompanhando aquilo, né? Para as empresas que têm as metas pré-definidas no começo do ano, a gente já está praticamente no meio do ano, no mid-year review, né? Gente, então, o mundo VUCA, as metas mudam, dependendo do segmento do negócio, muda todo mês. Exatamente. Né? Então, para quem tem o processo super bem definido de revisão de metas a cada 3 meses, enfim, a cada 6 meses, até para Multilaser, eu não sei se vocês têm algum sistema de gestão de metas, ou de como os líderes fazem o acompanhamento dos seus times para performance em cada um dos projetos, né? Aqui na minha casa, meu marido, por exemplo, ele trabalha numa empresa de desenvolvimento de sistemas para hospitais, né, para laboratórios, para controle de laboratórios. Meu marido, ele trabalha num projeto para a Prefeitura de São Paulo, então todos os dias ele está em um lugar diferente. Com o isolamento social, meu marido começou a trabalhar 100% home office. A empresa em que ele trabalha analisou com base no sistema que eles atuam lá, um aumento de produtividade em quase 50%. Então, eles têm um sistema, e aí é um acompanhamento que não é um acompanhamento na corrente, né? Então, eles fazem um acompanhamento, eles têm rodas de conversas de todos os projetos desenvolvidos, um sistema específico, que eles conseguem mensurar a produtividade. Mas aí é deles, né? Então, cada empresa tem um sistema específico para fazer esse controle, né, do que está sendo feito, do que está sendo realizado. Legal. Desculpa, Cris, não, pode falar. E até para apoiar o time,
né, Kátia, essa metodologia Agile é o OKR. Então, quem não ouviu falar e quiser pesquisar a respeito, que é a contratação de metas por objetivo, escreve O de ovo, K de que bom, R de rato. Isso mesmo. Mas é uma desconstrução, Aliás, né? Tem uma série de lives, inclusive que a própria Kenobi, que fala bem fluentemente sobre o OKR, tá fazendo, e todas gratuitas, e dá para ter bastante noção do que é. É um modelo bem diferente de meta, não é meta, não é objetivo, mas eu acho que vale a pena se plugar nessas lives aí para entender quem está querendo redesenhar a avaliação de desempenho. E aí, a Beatriz fez uma pergunta aqui, que acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, para a gente aproveitar um pouco a onda, sobre quais são as dicas para a estruturação do zero, né, de avaliação de desempenho, para empresas que ainda não praticam. Então, é mais sobre sistema, é mais sobre cultura, vale a pena ir atrás de um sistema que faça todo o processo, vale a pena começar aos pouquinhos, ou arranca o band-aid de uma vez só. Quais são as dicas que vocês têm para dar para quem quer começar? Eu acho que, né, Kátia, que a gente pode ir com uma dobradinha de que basta por cultura, a gente precisa implementar esta cultura, né, primeiramente, é uma mudança de paradigma, então toda mudança gera um desconforto, você precisa apoiar esse processo de transformação. Eu diria que o modelo de competência faz total sentido, e pegando também as falas das colegas, o presidente do LinkedIn, eu só não sei se isso é verdade, tá? Uma coisa que a gente fala, outra que acontece dentro de casa. Ele só contrata agora por competência, ele avalia o talento mediante as suas competências. Acabou essa história de que é formado no MIT, nas universidades de ponta, porque, de novo, né, gente, quem faz desenvolvimento de pessoas acredita no potencial, no talento de cada um, né, não é um título que vai te apoiar, o teu desempenho, enfim. Então, cultura, modelo de competência já é um excelente início que às vezes a gente percebe que falta nas organizações, né? Só quem passou é que consegue dar um pouco de valor para a questão da competência, porque você passa, né, todo o ciclo deste funcionário embasado no modelo de competência. E aí, complementando, eu entendo que a organização ter uma base de dados, porque a base de dados ela passa por todas as áreas da organização. Quanto mais informações, mais estruturação, assim, mais organizado essa questão dos dados do colaborador para fazer esses cruzamentos, mesmo que comece pequeno, isso é muito, muito importante. Eu já trabalhei com avaliação de desempenho fazendo as coisas manualmente lá no Excel. Existem sistemas que são referências dentro do Brasil, mas que eles também têm seus gaps, né? E principalmente a gente que quer customizar, fazer aqueles puxadinhos no sistema e vai criando uma série de etapas e deixando o sistema cada vez mais complexo. Eu, sinceramente, eu acredito que esse processo, ele precisa ser reinventado urgente, com mais interação, face a face, ciclos pequenos. Tem um ponto fundamental, gente, a geração, né? A diversidade das gerações dentro das organizações, o quanto que cada um enxerga esse processo de uma forma diferente, os jovens querendo cada vez mais feedbacks, né, de como que ele está performando. Então, ele exige uma atenção do líder maior, os profissionais mais maduros participando de um ritual de avaliação de desempenho, muito porque faz parte ele tem que cumprir aquilo, né, porque tem empresas que colocam até impacto no bônus dele se ele não fizer. Então, assim, é muito complexo você lidar,
dentro desse processo, com gerações diferentes, com a questão da diversidade, mas precisa ter um sistema... Oi? Oi, Paulo? Não, é que você caiu, eu comentei que tem mais de 10 pessoas hoje que estão tentando entrar na live e não estou conseguindo também. Eu então, caí? Hoje o Google caiu, deu uma sumidinha. Mas eu já voltei? Já. Eu ouvi super bem, Paulo. Ué. Para mim congelou também, ela viu? aqui. Eu estava ouvindo Então, super o problema bem. foi comigo. Ah, então tá. Bom, mas eu acho que as pessoas ouviram... Eu nem sei mais onde eu parei, gente. Você estava falando das gerações. Pois é, do quanto que a gente tem que se atentar a isso para ser um processo com sucesso dentro da organização. Por isso que todos têm que enxergar valor nisso, e se isso for construído em conjunto, né, as lideranças, os colaboradores, processos simples, gente, pode começar simples de uma forma mais informal, e dependendo do tamanho da companhia, né, quando a gente fala em multinacionais, precisa de um sistema que conecte, porque aí isso impacta a avaliação de desempenho até num outro processo que entra carreira e sucessão, de mapeamento de potenciais, de novos talentos. Então, você puxar esse dado de uma avaliação de competências e trazer para uma avaliação no Nine Box que é o mais tradicional. Eu falo que quando alguém inventar algo bem inovador, vai ficar milionário, né? Porque a gente anda por aí e é o que mais a gente vê que é mais comum. A Ana colocou uma pergunta no chat e a gente queria chamar ela porque vale a pena ela própria fazer para vocês. Ana, você consegue abrir teu microfone? Boa noite, gente. Consigo sim. Estão me ouvindo? Super bem. Super, Ana. Então tá bem. Ei, Aninha! Tudo bem, Kátia? Não ia perder essa live por nada. Muito bom, gente. Bom, eu não tenho estudado com tanta profundidade quanto vocês sobre o tema de avaliação de desempenho, mas a pergunta era no sentido de provocar se isso já é uma tendência, se vocês, como RH, já viram isso, no sentido de o quão a gente não poderia pensar, ou como os RHs não poderiam já pensar ao invés de criar aquelas ferramentas onde o líder tem que aplicar, né, fica toda a responsabilidade com o líder, mas criar ferramentas em que empodere o colaborador de fazer a sua autoavaliação, até pegando um gancho, né, que a Janaína falou, né, puxou a conversa do Pascoal, da última live, né, de autopercepção, de autoavaliação, né, e que ele tenha ferramentas, claro, prazos, enfim, conhecendo bem as competências, os atributos dessas competências, para que ele faça a autopercepção e valide isso com líderes, pares, né, subordinados, e até clientes internos, enfim. E de uma forma que crie essa interatividade, fortaleça, além do protagonismo, um engajamento, a relação de confiança, enfim. Se isso é uma tendência de também estimular esse protagonismo. Vocês viram alguma coisa nesse sentido ou não? É um dos modelos de avaliação. Já existe, mas é um dos modelos de avaliação. Existem vários modelos de avaliação por performance, desempenho, enfim, de competências, e cada empresa acaba encontrando um modelo mais adequado, ou mais, enfim, mais adequado para aplicar, né? Então, o autofeedback ou a avaliação 360, muitas vezes 180, então tem a sua autoanálise, e aí você tem essas conversas com o seu gestor ou com pares, enfim. É um dos modelos. Existem vários, esse é um dos modelos que existem. Muito obrigada. Por isso que eu falo a questão da cultura daquela organização, né? Existem processos que aí, como a Janaína falou, de 360, onde toda essa rede que tem essa interação com o colaborador pode participar, mas também acaba tendo seus vieses também, né? Agora, eu até comentei com os meninos sobre uma pesquisa que eu recebi hoje e que eu vou compartilhar no grupo, que fala muito desse novo modelo de desempenho como uma tendência do próprio colaborador fazer essa autoavaliação e depois
junto com a equipe, estabelecer os objetivos de como que eles, em que eles vão ser avaliados, construir juntos. E aí ter essas conversas com seus líderes é o que tem sido anunciado aí como um processo mais ágil de avaliação de desempenho. A autoavaliação é super, super importante. O colaborador ser crítico com ele mesmo, olhar para dentro, ver o que ele tem de forte e conversar isso com o gestor. E eles até falam de fichas que são criadas, eles fazem uma co-construção, né? Pessoas criam essas fichas com perguntas e eles chamam de um bate-papo de desenvolvimento em relação à pessoa, onde o líder pergunta para a pessoa o que você tem de melhor e como você acha que você pode ainda contribuir mais com esse melhor que você tem. A gente nunca ouviu as pessoas assim. Eu, particularmente, nunca ouvi esse tipo de pergunta numa sessão de avaliação de desempenho. Outra. Psicologia positiva, né? Fala muito disso, do seu melhor, o que você pode agregar para o nosso negócio? Essa é uma outra pergunta desse bate-papo de desenvolvimento, entendeu? E como que você pode, junto com uma equipe, com seus colegas, atender aquele desafio da melhor forma. É uma mudança mesmo de modelo de avaliação de desempenho que está chegando aí, gente. Eu queria puxar agora uma pessoa que não é exatamente de RH, mas é um gestor financeiro, que é o Antônio Márcio também, que está sempre com a gente aí. Antônio Márcio, abre a câmera aí, ou você está de pijama? Antônio Márcio. Eu acho melhor não abrir a câmera, não, sabe por quê? A minha internet está ruim. Então, vamos lá. Conta uma experiência sua como gestor também, como controller, sobre uma avaliação de desempenho que você teve que fazer com seus colaboradores aí, ou dentro da HP, ou dentro da Intel, ou dentro da Line, essas últimas empresas. Eu estava me coçando aqui, Paulo, que eu queria falar, mas como a discussão estava tão boa aí, eu já tinha feito a minha intromissão no início, não queria monopolizar, mas, na verdade, tanto para a Ana, para a Kátia e para... esqueci o nome. Jana, né? Jana Paulino. Assim, na verdade, o que eu vou falar é uma experiência pessoal, mas ao mesmo tempo uma mensagem para que vocês sejam firmes como RH nesse processo. A empresa que eu trabalhei é uma empresa que tinha um processo de avaliação anual muito robusto, muito maduro, cultura da empresa a nível mundial, os processos eram bem definidos, o colaborador definia parte das pessoas que iriam responder o 360, o gestor direto também fazia uma outra metade. Então, havia avaliação por pares, havia avaliação por diretores. Então, um processo muito interessante. Então, uma das coisas que a gente acaba comentando, né, mas a avaliação de desempenho, na verdade, é uma coisa que acontece todos os dias. Num determinado dia do ano, a gente só para compilar as informações e fazer uma avaliação final. Então, a avaliação de desempenho jamais pode ser uma surpresa para ninguém, nem para o colaborador e nem para o gestor, né? Não pode ter aquela questão de, olha, eu não esperava isso, eu fiquei surpreso, ou o colaborador dizer, puxa vida, eu achei que você iria... Estava entendendo que eu queria mudar, que eu queria tocar, que eu tinha... Quais eram as minhas expectativas profissionais. Então, um paradigma que se rompeu foi esse. A avaliação de desempenho era um processo diário, no contato, e que depois você tinha uma data apenas para formalizar. Mas o que aconteceu especificamente com a RH foi o seguinte. A RH tinha que estar presente em todas as sessões de ranking e rating, né, que eles faziam. Isso, para mim, era a coisa mais preciosa que havia, porque, gente, nós estamos falando de seres humanos, pessoas falíveis, pessoas incrivelmente inteligentes, mas seres humanos. E eu sempre percebi o RH tendo uma participação mediadora desse processo,
porque todos vocês falaram, o RH não pode ser dono, e isso era muito importante, era parte da cultura da empresa que eu trabalhei. Eu lembro de uma situação específica que um gestor, nível de diretoria, enfim, não estava muito satisfeito com uma determinada pessoa, mas nós percebíamos que isso era uma parcela pessoal, né? Tinha um toque pessoal. A pessoa não gostava do estilo da pessoa e tudo mais. E a diretora de RH sempre dizia, vamos voltar para os resultados, vamos voltar para as contribuições, vamos voltar para o potencial. E eu lembro, isso foi marcante na minha carreira, uma das sessões em que essa pessoa, esse diretor, ele meio que determinou, não, fulano não pode, era uma moça, inclusive, fulana não pode, não tem o perfil, está abaixo da performance. E eu lembro que para nossa agradável surpresa, essa gestora de recursos humanos se levantou na sala de reunião. Estávamos ali uns 10, 12 colaboradores, junto com esse diretor, e ela disse, nós precisamos fazer a coisa certa. Eu lembro da frase que ela falou. Eu vejo a fulana, eu tive feedback de pares da fulana, eu pessoalmente não vejo a fulana do jeito que você está pondo, e eu não acho que nós estaríamos agindo certo se nós não revisássemos, e aí foi cerejinha, devolver para o gestor a responsabilidade do desenvolvimento. Então, é quase que um apelo que eu faço para que o RH mantenha-se RH. Que a gestão de pessoas realmente faça a gestão de pessoas. Eu via naquela diretora que ela estava saindo da zona de conforto, ela estava saindo da caixinha dela de responsabilidade, mas ela estava ali defendendo a pessoa, porque ela estava vislumbrando uma injustiça que iria ser cometida. E aquela postura inicial dela, aquele levantar de voz, com toda a diplomacia, com toda a experiência, com todo o tato, na verdade encorajou os demais colaboradores, inclusive esse que eu vou falar, a dizer, não, eu concordo com a fulana, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, vamos tentar fazer diferente, desenvolver e ver esse potencial dela. E essa colaboradora permaneceu depois vários anos e contribuindo e colaborando e crescendo também profissionalmente. Então, é um apelo, né? Que o RH, dentro das possibilidades, procure manter a sua independência, a sua voz, a sua autonomia, e que ajude quem precisa ser ajudado, desenvolva quem precisa ser desenvolvido, e auxilie também quem precisa retomar o rumo de carreira, quem precisa, às vezes, né, aquilo que aparentemente é uma coisa dura, sofrida, porque lidar com pessoas não é fácil, mas aquilo foi brilhante e foi um dos momentos inesquecíveis da minha carreira. Eu, depois que terminou essa reunião, eu fui lá cumprimentar aquela postura, aquela coragem, porque hoje em dia a gente tem que agir com muita coragem. Era isso, Paulo e Regina. Obrigado, hein? Meninas, excelente. Vocês aí, tem algum comentário? Janaína, Ana, Kátia? Eu tenho um comentário, né, para variar. Na verdade, o RH que conduz, que é responsável em protagonizar esse processo dentro das organizações, existem algumas empresas que realizam os fóruns, né, os fóruns de talento, as reuniões de comitê, onde as pessoas são avaliadas no seu desempenho versus potencial, ou no seu desempenho versus competências, metas, e existem, sim, RHs que são mediadores nessas discussões, né? Eles entram exatamente com esse papel de provocar, de influenciar, de questionar. O RH, nesse momento dos fóruns, ele não pode ser passivo, ele não pode ter medo, ele precisa, sim, conhecer aquelas pessoas que estão sendo avaliadas através das lideranças, mas eu continuo a insistir. O papel da gestão de pessoas nas organizações é do líder, e é por isso que desenvolvimento da liderança tem aparecido em todas as pesquisas, é a principal desafio das organizações, fazer com que os líderes se apropriem, né, desse processo.
Agora, se eles não exercitarem o autoconhecimento, eles não vão conseguir fazer isso. O líder é a pessoa que mais conhece aquele colaborador e ele pode perguntar para os demais integrantes que vivenciam com aquela pessoa. Isso no modelo Agile também é feito. Durante uma avaliação, ele vai preparado, mas com uma visão mais sistêmica de todos aqueles clientes, parceiros que interagem com aquele seu colaborador. Ele não pode achar que só ele é que conhece o seu subordinado. Então, eu insisto que esse é um papel que a liderança tem que fazer, mas o RH precisa, sim, mediar nesses fóruns e se posicionar, porque, às vezes, uma pessoa é avaliada injustamente. As avaliações, elas têm que acontecer sempre com fatos e dados, né? Então, quando eu digo que a Maria não é uma boa colaboradora, eu preciso explicar, através de fatos e dados, o que é não ser um bom colaborador, né? E a área de recursos humanos, ela tem que se posicionar, sem sombra de dúvidas, garantir que o processo ele seja justo, né? Que ele seja imparcial, então, e que de fato seja justo. A Cristina caiu? Eu acho que a Cristina caiu, gente. Né? Eu estou tentando procurar ela aqui. Não. Não, ela tá aí. Eu brinquei que eu falei, abaixo a subjetividade, né? Porque contra fatos e dados não há argumentos. Realmente. Não deveria haver argumentos, né? Então, verdade. Nada de subjetividade. Pensando no papel do RH nesses comitês de calibragem, que são fundamentais dentro do processo de avaliação de desempenho, a gente esbarra aí num outro pêndulo desse processo, que é a questão dos vários tipos de assédio, né? Então, qual é o limite que muitas vezes, dependendo da rotina da empresa, e eu acho que a Janaína, por trabalhar no varejo, talvez a Cris, por conviver um pouco com essa questão do mundo financeiro, que são mundos mais hards, né? Qual é a linha tênue entre a avaliação e o assédio moral? Como é que os profissionais que se sentem mal avaliados abordam o RH e como é que o RH pode ser um parceiro nesse tipo de processo? Eu vejo o RH como um acolhedor, né? Você precisa entender, e até usando também mediação de conflito, você precisa entender esse ponto trazido pelo teu colaborador e realmente provocar as esferas superiores, porque isso você não pode apoiar, né? E você precisa trazer como uma evidência também, até para a própria liderança, para que esse tipo de comportamento, ele não seja promovido, né? Então, acolher sim, e a gente precisa provocar a nossa esfera superior para poder minimizar e até inibir esse tipo de comportamento, né? E, de novo, a gente gira em torno de cultura, e se essa liderança está tendo esse comportamento, a gente precisa atuar. Eu tive a graça de atuar em empresas do varejo que tinham um canal de denúncia terceirizado, né, no canal interno, e esse canal, principalmente nas empresas de alimentos, ele era muito bem utilizado, né? Os profissionais, eles não faziam denúncias por fazer denúncia, para querer queimar alguém. Então, eu fui agraciada em trabalhar em empresas que tinham esse canal, que era muito bem fundamentado, muito bem construído, e sempre que eu identificava, através de alguma visita em loja, que tinha algum gestor que estivesse atuando de uma maneira inadequada, eu criava um ambiente de confiança, né, que eu acho que o RH tem que fazer isso, um ambiente de confiança para dar feedbacks específicos para que qualquer tipo de assédio fosse inibido, né? Então, eu acho que o papel do RH é esse, é criar esse canal de confiança com o colaborador que se sente assediado
e criar esse canal muito bem construído com os líderes para poder dar feedbacks muito duros até, né, mas sinceros e através de fatos e dados, mais uma vez, sem expor qualquer tipo de pessoa ou profissional, para que as coisas, elas realmente comecem a acontecer da maneira mais adequada diante da cultura da empresa, né. Eu, trabalhando no varejo durante alguns anos, eu percebi que existem diversas empresas em que o assédio moral, ele acontece no dia a dia, né, então, tanto que são empresas que eu não gostaria de trabalhar, né, e percebo que há um turnover altíssimo, então, enfim, né, o turnover é um dos sintomas, né, do que acontece ali no dia a dia, mas, enfim, eu acho que o papel do RH é esse, de proteger o colaborador, mas identificar de fato se a situação ela acontece e atuar diretamente com o time de liderança para estancar ali a problemática. Regina, você queria fazer alguma pergunta? Não entendi se você falou Regina ou Cristina. Regina. Você ia fazer alguma pergunta a mais? Não. Bom, nós temos mais 15 minutos ainda, né? Se vocês quiserem fazer as suas considerações finais, algum apontamento específico, alguma metodologia que seja pouco utilizada, mas seja muito efetiva, por favor, fiquem à vontade. Eu diria para vocês que, como profissionais da área de recursos humanos, eu acho que a gente tem que estar voltado cada vez mais para as pessoas. Às vezes a gente vê algumas organizações não tão maduras nessa questão, mas é o nosso papel, então, para que a gente se volte muito para esse olhar para o outro, né, a empatia, eu acho que a gente precisa exercer bastante, e ajudar a construir, sim, processos robustos que assegurem principalmente essa atuação. Né? Eu acho que o Brasil precisa crescer muito do ponto de vista não só de eficiência operacional, mas essa eficiência operacional ela só vai se dar se nós tivermos pessoas engajadas, com processos robustos que assegurem, sim, essa eficiência. Né? Então, olhando para metodologias, para processos, passando por cultura, a metodologia que melhor possa fazer sentido para o seu momento hoje. Então, às vezes, não adianta você se basear numa metodologia muito sofisticada se você ainda tem passos a serem cumpridos, né? Mas eu acho que, partindo já do olhar para pessoas, já é um excelente início. Kátia, por favor. Como contribuição, assim, mensagem final, pensando nesse momento que a gente está vivendo, que a gente não pense quais são as tendências e tudo, mas que o líder avalie as pessoas, ele tem que ser o líder dessa pandemia, né? Como que ele pode fazer para acolher melhor sua equipe, sustentar essa relação de confiança, trazer novas competências, assim, empatia, exercitar mais isso, resiliência, adaptabilidade, como que a gente pode conectar essas novas competências que hoje têm sido tão necessárias, né, dentro do mundo que a gente está vivendo, como que ele pode apoiar as equipes nessas competências que estão sendo exigidas nesse momento. E eu queria só finalizar com uma frase da Betânia, ela sempre fala isso, que é: ninguém é perfeito, mas uma equipe pode ser. Ou seja, cada um tem seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, e se que cada um dentro da organização atuar no que tem de melhor, a gente consegue alcançar os resultados, né, da companhia. O que eu posso trazer de contribuição depois da Cris, depois da Kátia, né, ter compartilhado?
Pode falar, você tem 5 minutos só seu. Eu agradeço, eu acho que bate-papos como esses são super importantes para a gente poder desaprender, né, reaprender conceitos, enfim, para a gente poder usar mais o nosso conhecimento, praticar empatia, né, tentar se colocar no lugar do outro e pensar sobre novas estratégias para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, enfim, eu acho que foi super produtivo para mim participar desse bate-papo, e eu queria fazer um convite para os participantes, acho que a gente tem 14 participantes aqui, para que nem todo mundo, todos os dias, tá afim até de assistir lives ou de buscar artigos, enfim, mas eu gostaria que não são só profissionais de RH, né, então, que todos depois tivessem a possibilidade de procurar no Google quais são as outras competências que virão após a pandemia, né, então, para que as pessoas pudessem se conectar com outros movimentos, outros comportamentos, para que não só se desenvolvam profissionalmente, para que se tornem pessoas mais fortes. Infelizmente, Janaína, hoje o Google deu uma mancada conosco e ficaram quase 17 pessoas de fora. Então, meu WhatsApp estava pipocando aqui, as pessoas, Paulo, você não vai deixar eu entrar? Você não vai deixar eu entrar? Sério? E tecnicamente não tinha nada para fazer. Vida, mas a gente faz o convite para depois todo mundo se inscrever no canal do YouTube e para assistir o vídeo lá, né? Janaína fez a lição de casa. Toda quarta-feira e entrar, né? Praticamente uma criança. Oi, pessoal! Depois vocês entrem aqui no canal, dê o joinha, se inscreve no Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Eu não tinha pensado nisso, mas como vocês sempre dão boas ideias, né? Então, de repente, eu vou adotar esse negócio aí dê um like. Mas, enfim, fica aí a provocação para a gente procurar quais são as novas competências. Tem muitas que a gente já fala no nosso dia a dia, mas que a gente precisa se aprofundar, né? A gente já vem falando de inteligência emocional, de empatia. Poxa vida, empatia, né? A gente fala muito, mas eu acho que autoconhecimento, né? Quando que a gente não fala de autoconhecimento, eu acho que são competências comportamentais, são muito importantes e que a gente vai ter que utilizar muito daqui para frente, né? Dentre outras. Eu fiz uma lista aqui de competências que eu fui estudar, que eu fui avaliar, de vários profissionais da área, que falam, então, todas apareceram ali, adaptabilidade, resiliência, inteligência emocional, autoconhecimento, né, comunicação, então, enfim, eu acho que é muito importante que a gente se mantenha atualizado e que a gente desenvolva essas novas competências comportamentais. Eu queria só complementar com mais uma, que ela já é antiga, mas que nesse momento eu vejo que ela precisa e é super necessária, que é domínio do negócio. Sem sombra de dúvida. Domínio do negócio que você atua, né? A gente percebe gaps dentro das organizações, do colaborador, às vezes não entender, por mais que ele seja um assistente administrativo, ele precisa, no seu nível de complexidade e atuação, entender o que está lá, qual que é o propósito daquela organização, né, trazendo cultura. Então, domínio do negócio, entender como que ele pode contribuir nesse momento para fazer o que ele sabe de melhor, gerar resultado para a companhia, ele precisa conhecer o negócio, ele precisa acompanhar isso. Né? Eu sei que tem muitas organizações que o CEO está fazendo lives com toda a organização, mostrando, olha, gente, a gente está aqui, esses são os projetos prioritários que a gente precisa focar até o final do ano, então eu, enquanto colaborador, o que eu preciso dominar para gerar resultado para esse negócio que eu trabalho. Eu ia falar para vocês que tem um relatório, e é possível compartilhar, da Korn Ferry, onde traz as competências do líder disruptivo, que eu acho, assim, fantástico. Eu vou compartilhar com vocês também, porque é muito legal. Muito. Por favor. É realmente disruptivo. Legal, bacana, por favor, Cris. E é importante lembrar que nós temos uma habilidade
imensa de aprender, desaprender e reaprender, né? Então, que é o tom do momento, né? Do que momento, é o tom do momento. Exatamente, que é o tom do momento. Então, a gente tem que pensar sempre isso, né? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, serei sempre assim, vou morrer assim, não existe, né? Então, a gente tem uma habilidade imensa de aprender, desaprender e reaprender. E precisa ter o learning agility, né? Que é aprender rápido nesse momento. É a mudança rápida no mundo VUCA, né? Bom, gente, eu quero agradecer, então, em primeiro lugar, né, mais uma quarta-feira com conteúdo muito legal, rico, relevante. E Kátia, Janaína, Cris, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela participação super rica aí de vocês, né? A Kátia falou sobre um tema, e eu fiquei com isso na cabeça, sobre tangibilização de conversas. E aí, deixo uma dica aqui para vocês. Em qualquer livraria, vocês conseguem encontrar umas caixas pequenininhas que chamam Puxando Conversa. E elas são tangibilizações prontas de reuniões de feedback, de avaliação de desempenho, custam super baratinho. Eu uso bastante para coaching, conheço outras pessoas que usam. Existem sobre várias coisas, inclusive psicólogos que usam para ajudar a terapia de casal, pais e filhos. Elas são muito ricas. Muito legal. Uma outra coisa bacana, que existem várias lives falando sobre isso também, é sobre comunicação não violenta. E aí deixo uma outra dica de material que é autoexplicativo, não precisa de formação nem certificação, que são os jogos da Grok, G-R-O-K. Eles têm cards para falar sobre, para abrir conversas e dar aquela quebrada de gelo importante, e todos esses cards direcionam para conversas não violentas, e isso é muito bacana. Abre bastante o campo e acho que facilita bastante esse trabalho de inteligência emocional e de boas conversas. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo. Muito obrigada, conto com a participação de todo mundo. Paulo, obrigada por mais um só dia. dando uma pontuação, semana que vem nós vamos falar sobre o mercado de trabalho da mulher feminino, vocês, a maioria de vocês, né, tirando eu e o Márcio aqui. E nós teremos a Marisa César, que é do Grupo Mulheres do Brasil, e mais duas pessoas de consultorias, uma com uma vertente muito mais, eu digo, espiritual, e a outra com uma vertente mais técnica, né? E espero que eu possa contar com vocês também na próxima semana. Obrigado aí pela participação de todos. E Obrigada, os materiais, obrigada a todos. A Fabrícia está me perguntando sobre os materiais, a gente pode compartilhar tranquilamente, tá? Não se preocupe, esse vídeo ele vai para o YouTube, depois quem quiser compartilhar com outros também. E dê um like, e tá? se inscreve no canal, Paulo. Se inscreve no canal. Ô, Paulo, e essa pesquisa que eu vou compartilhar, eu mando para você e você compartilha ou já pode compartilhar direto no grupo? Se quiser, pode me passar que eu centralizo todas as informações num único e-mail e falo, olha, sobre o tema que foi abordado ontem, isso pode ser de interesse do grupo. Vocês me passam? Já que vocês são as melhores amigas agora? Sim. Então, tá bom, fico aguardando. Obrigada. Beijo grande, foi um prazer. Boa noite, gente, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.